Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Presbítero Paulo Nascimento. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa lição. E dessa vez nós vamos estudar a lição número 4 da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque essa leitura, essa lição, ela vai trazer algo de suma importância para você, aluno da escola bíblica dominical. Lembrando que todos os domingos nesse canal nós estamos postando uma lição da escola bíblica dominical. E agora nós vamos falar a lição número 4. E nós vamos começar baseado em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18 ao 24, onde diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, para que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então nós vemos aqui nessa introdução falando como que o Senhor Deus uniu Adão e Eva. Como que Deus primeiro ele fez Adão e depois ele fez Eva. E nós vamos agora prosseguir com a nossa lição. E nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade. Então, nós devemos vigiar. Agora nós vamos ler o primeiro ponto. E é importante você prestar atenção em cada ponto, em cada tópico desta lição. Família, projeto de Deus. Todos nós sabemos que a família é um projeto de Deus. Foi Deus quem a projetou. Uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem.
Mateus 19, 6, parte B. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Então são duas coisas projetadas por Deus. Primeiro a família. Primeiro a família. Segundo a igreja. Então é muito importante porque às vezes a pessoa dá mais, como que eu vou dizer assim, importância à igreja do que à família. Por isso muitos lares estão destruídos, muitas famílias estão acabadas. Por quê? Porque primeiro Deus criou foi a família e a igreja vem após. Então nós vemos que tem um versículo na Bíblia que fala que se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o infiel e negou a fé. Muitas das vezes o infiel ele tem cuidado com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido. E muitas das vezes quem está dentro da igreja não tem cuidado dos seus. Você tem cuidado dos seus? Você tem cuidado dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? Se não tem, está na hora de começar a cuidar dos seus. Segundo tópico, a célula para mater da sociedade. A célula mater da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. É isso que eu estou falando. Gênesis 2, 24. Ela é a célula mater da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Segundo ponto, fundamentos da família cristã. Vamos ver qual é o fundamento da família cristã. O casamento é monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. Está em 1 Timóteo 3, 2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Gênesis 1, 27. Por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Mateus 19, 4.
Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Hoje muitos não aceitam mais isso. Hoje muitos querem torcer a palavra de Deus, dizendo que Deus aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E nós vemos aqui que o casamento monogâmico, isto é, quando a pessoa, o homem, só pode ter uma esposa. E a esposa só pode ter um marido. Esse é o casamento bíblico, é o casamento exigido e praticado no Novo Testamento. Igual disse aqui a lição, que no Antigo Testamento, as pessoas, era até permitido, eu creio que não agradava a Deus, mas era permitido o homem ter várias mulheres. Mas isso daí sempre teve problema, sempre trouxe problema para o homem. E nós vemos no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, ele proibindo o homem ter mais de uma mulher. E o casamento também, ele é heterossexual. Então, o casamento bíblico é aquele constituído por um homem e uma mulher. É o que nós acabamos de ler. Quando Jesus fala que Deus criou o homem e a mulher. Por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Está em Mateus 19:4. Quem é homem é homem. Quem é mulher é mulher. O que passar disso é confusão. E também, conforme nós acabamos de ver, que não há um terceiro sexo. Eu não sou nem homem e nem mulher. Não, ou a pessoa é homem ou a pessoa é mulher. E esse casamento, biblicamente falando, ele é constituído por um macho e uma fêmea. Não é assim que está escrito na Bíblia? Um homem e uma mulher. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19:6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Mateus 19:9. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. 1 Coríntios 7:15. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não regras. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre
o crente e o incrédulo. Então, meus irmãos, presta atenção, o casamento, ele é indissolúvel, quer dizer, ele não pode se acabar. É o que Jesus disse, né? O que Deus ajuntou não o separa o homem. Contudo, mesmo a gente sabendo que o casamento ele não pode se acabar, porque essa não é a vontade de Deus, existe aqueles casos que, infelizmente, não tem como manter um casamento. Infelizmente, existem casos e leis que o casamento ele se torna dissolúvel, isto é, ele acaba. Inclusive, aqui cita a passagem de Mateus 19, 9, quando a Bíblia diz que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, a não ser por causa da prostituição de um dos dois, comete adultério. Muitas igrejas, baseada nesse versículo de Mateus 19, 9, permite ao que foi traído o segundo casamento. Isso daí gera assim uma discussão, gera uma polêmica no meio evangélico. Por quê? Porque uns acreditam que a pessoa que foi traída, que foi abandonada ou traído e abandonado, ele tem a chance de se casar novamente e tentar a sorte e ver se consegue uma pessoa fiel, uma pessoa que vai fazê-la feliz ou fazê-lo feliz. Então, isso daí, como eu disse, é um assunto que traz muito problema, muito problema sim, muita discussão, não é? Porque quando Jesus fala, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, a não ser por causa de prostituição. Mas e se for? Aí dá a entender que se for, então a pessoa está livre para se casar novamente. Você pega aquele versículo ali, eu vou até ler o versículo todo para você ver, ó. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, a não ser por causa da prostituição, da infidelidade, comete adultério. Mas se for por causa disso, então muitos entendem que o único motivo que a pessoa pode novamente se casar em caso de um divórcio é em caso de infidelidade conjugal. Então, existe também aqueles casos das pessoas que são casadas e começa a haver ali aquela violência, brigas, agressões físicas, e a pessoa, é complicado você viver com uma pessoa que vive te espancando, te humilhando, uma pessoa que vive te envergonhando, que vive enfim, que não faz o papel ali de um bom marido, de uma boa esposa. Então, nesse caso também, a pessoa não vai continuar vivendo com uma pessoa dessa. Você tenta, você fez de tudo, mas já que não teve jeito, não teve como, então aí o divórcio e a separação é inevitável, porque senão essa pessoa vai acabar te matando. É perigoso essa pessoa acabar te matando. Então, você não vai viver todo dia apanhando, toda semana e jamais, não é? Então, mas aí, no caso, a pessoa não pode se casar novamente. Se o motivo do divórcio for esse, a pessoa não pode se casar novamente. Então, segundo algumas pessoas interpretam, o único motivo que a pessoa pode se casar novamente é em caso de infidelidade conjugal. É o único motivo. Muitos entendem assim. Aí você entende do seu jeito, cada um entende de um jeito, né? É um assunto polêmico. E também a Escritura preceitua
que não se deve haver união entre o crente e o incrédulo. Isto é, o crente tem que procurar uma pessoa crente. E de preferência da mesma igreja. De preferência do mesmo ministério. Por quê? Porque senão, meu irmão, vai dar problema. Eu conheço um irmão da igreja, da nossa igreja, né? Que ele se casou com uma mulher da igreja batista. Então vocês sabem que há uma diferença muito grande de um crente da Deus e Amor para um crente da igreja batista. E diferenças doutrinárias. E aquele irmão que se casou com aquela mulher, não demorou muito, ele começou a confusão. Por causa do modo dela se vestir, do modo dela, as coisas que ela gostava, de maquiagem, de calça comprida, de ir à praia, essas coisas, brinco. Mas ele já sabia que ela era da Igreja Batista. Ele já sabia que a Igreja Batista não proíbe essas coisas. Então, quer dizer, aí começou os problemas, começou as discussões e o casamento chegou uma hora que acabou. Ele dizia que querendo colocar ela na doutrina da Igreja Deus e Amor. E ela não aceitava, ela não queria. Ela nasceu ali, ela gostava dali, queria continuar ali e deu problema. Então, o que acontece? Acontece que o bom é a pessoa casar com pessoas evangélicas e da mesma igreja, da mesma religião, do mesmo ministério. Agora, se a pessoa se converter depois, aí é outra coisa. Às vezes a pessoa se converte depois de casado. Aí um se converte, o outro não. Aí o que a pessoa tem que fazer? Aquele que se converteu tem que orar pela pessoa, pelo seu cônjuge. Por exemplo, agora você é crente, a sua esposa é católica, ou não é nada, ou é de outra igreja. Você agora é diferente. Agora você tem que orar por ela ou por ele. A sutileza da nova configuração familiar. Terceiro ponto. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça determinou, em outubro daquele ano, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente entre os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que, no princípio, Deus fez macho e fêmea. Então você vê aqui que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva. Isto é, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso foi em 2011. E, naquele mesmo ano, foi reconhecido que o mesmo reconhecimento se aplicava para casamentos.
Então, os cartórios foram proibidos de recusar o casamento de pessoas do mesmo sexo. A partir daquele ano, a partir daquela lei, os cartórios de registro civil eram obrigados, se chegassem lá dois homens para se casar, o juiz que faz o casamento lá, o pessoal do cartório, eles não poderiam recusar de fazer aquele casamento. Inclusive, eu fiquei sabendo de história de donos de cartório que fecharam o cartório. Teve juiz que faz ali o casamento ali, acho que é o juiz de paz, ele ficou numa situação muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque a partir dessa lei ele era obrigado a fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. É complicado, né? Por isso que a Bíblia diz, ai daqueles que decretam leis injustas. Não está escrito na Bíblia essa passagem? Então, agora nós vamos falar sobre a sexualidade não binária. Tópico 2. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é gendesker. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que as duas coisas as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia, em Levítico 18. É também uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Então você sabia que existe pessoas assim? Existe pessoa que acredita que ela nem é homem e nem é mulher. Você vê que coisa complicada? E assim essa pessoa pode achar que não é homem e nem mulher. Mesmo ela tendo ali os órgãos genital, ou masculino ou feminino, mas ela se sente, talvez, neutra. Eu não sou nem uma coisa e nem outra. E existe também aquelas pessoas, eu vou até acrescentar aqui, existe homens que eles tanto ficam com mulher, como ficam também com homem. Existem homens que eles se relacionam tanto com mulheres, como também com homens. E existem mulheres também que se relacionam tanto com homem, como também com mulher. E nós sabemos, amados, que isso é proibido pela Bíblia. Isso é proibido pela palavra de Deus. Não adianta a pessoa querer discutir. Não adianta a pessoa querer entrar em rota de colisão. Quem é homem, quem é mulher. O homem tem que procurar uma mulher, a mulher tem que procurar um homem. O que passa disso é confusão. E Deus não aceita. Princípios bíblicos para uma família sólida, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Quer dizer, ensinar, orientar, doutrinar, falar o certo, falar o errado, abrir o olho, né, dos filhos, quando eles ainda estão na tenra idade. A crise atual da família... Não, voltando aqui. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios
os valores ensinados na palavra de Deus. Provérbios 1, de 8 a 9. Então os pais têm que procurar moldar os filhos dentro da palavra de Deus. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar. A ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Quer dizer, nós temos que ser positivos. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 Pedro 2, 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Então, gente, já estamos chegando ao final aqui da nossa leitura. Essa leitura é um pouco extensa, porque é um assunto muito vasculhado, muito comentado. Então, igreja forte, a família também forte. E Deus ele quer que nós, os pais, orientemos os nossos filhos, principalmente quando eles estão na tenra idade, principalmente quando eles estão em formação. Nós devemos orientá-los sobre esse assunto. Por quê? Porque tem aumentado demais o número de pessoas envolvidas nessas questões. E a gente orientando, falando, ensinando dentro da palavra de Deus, a gente tem 99% de chance de livrar os nossos filhos desse abismo que nós estamos vivendo. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. A família está sob ataque. Nós vemos aí partidos políticos, principalmente partidos de esquerda, atacando a família, dizendo que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, que você casa com quem você quiser, o importante é você ser feliz, e por aí vai. Então nós temos que abrir os nossos olhos, nós que somos evangélicos, servos de Deus. Então a família está sob ataque. Desvios sutis procuram destruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas, entre aspas, para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Então está
querendo colocar na mente das pessoas que um adultério é até bom. É até bom para poder turbinar o relacionamento, para esquentar o relacionamento. É bom você se envolver com outras pessoas, ter relações com outras pessoas, adultérios, prostituição. É um ensinamento maligno, diabólico, vindo lá dos infernos. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Aí está, meus amados e queridos irmãos, mais essa lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical. Eu espero que você gostou dessa lição, compartilhe essa lição para outras pessoas, porque com certeza elas também irão aprender muito da palavra de Deus. Domingo que vem estaremos aqui com mais uma lição da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe. Fique com Deus. Falou com todos vocês, Paulo Nascimento. Deus abençoe, Brasil.